Ouça agora uma importante dica de saúde com o pastor Enéas Simon Júnior sobre diabetes. É um prazer estar aqui novamente. O mês passado, como todos os domingos, estamos aqui com vocês e vamos falar mais um pouquinho sobre diabetes. Na semana passada, Jorge, no mês passado, nós respondemos as perguntas dos ouvintes no ar. Amém. Então foi aí, assim, quase que abrangeu, claro, toda a matéria, mas ainda ficou alguns detalhes muito interessantes que a gente precisa repassar, e como prevenir e como também se cuidar para não pegar essa doença, né? Exatamente. E também como recuperar disso aí, né? Porque o corpo, Deus já deixou dentro do corpo um poder de reação, é o poder de Deus na nossa vida. Amém. Agora nós temos que dar condições para que isso realmente possa acontecer. Amém. Né? Então eu queria primeiro falar um pouquinho sobre quais são os fatores de risco que ajudam a levar a pessoa a adquirir essa doença. Primeira coisa é a obesidade. Outra coisa, a diabetes tem muito a ver com a hereditariedade. Não somente geneticamente, mas os hábitos dos pais vão influenciar a vida dos filhos. Olha que importante que é isso, né? Muito importante. Não que a gente quer culpar os pais de maneira nenhuma, né? Não estamos aqui procurar culpado, não é isso. É como melhorar a vida dos nossos filhos. E eu acho que isso todo pai e toda mãe tem um carinho, um amor muito especial pelos filhos e quer transmitir, dentro dessa hereditariedade, hábitos saudáveis que vão proporcionar a saúde dos filhos. Mas como base mesmo, eu diria, é o sedentarismo, que é o mal de 80% das pessoas, inclusive o meu, né? Eu tenho que confessar aqui para vocês que não sobra muito tempo, é muito estudo, é muito trabalho, então não sobra muito tempo para se exercitar, se movimentar, mas qualquer coisa que você fizer nesse sentido é muito importante e vai ajudar não somente prevenindo a diabetes, obesidade e outras doenças, né? Então, o sedentarismo é, sem dúvida, um dos principais causas das doenças degenerativas e crônicas que nós temos hoje em dia. A correria da vida, a gente entende, né, que está atrapalhando o nosso exercício, o nosso caminhar, o nosso se movimentar. Então, procure subir escada, procure fazer um pouquinho de força. Se você pode ter uma atividade um pouco mais pesada, mesmo no seu trabalho, aproveite isso aí, né? Às vezes tem alguma coisa para carregar meio pesado. Não. Eu falei, não, deixa comigo. Você está atrapalhando o meu exercício físico aqui. É a única chance que eu tenho, então vamos aproveitar. E eu queria recomendar, em primeiro lugar, alongamento, tá? Todos os nossos músculos do nosso corpo precisam ser alongados. Quanto mais a gente vai chegando à idade, né? Eu estou chegando aí nos 60, já está pesando, os músculos realmente ficam mais flácidos, mais fracos por falta de atividade. Então nós precisamos pelo menos alongar esses músculos. Ao alongar você está dando vida, você vai estar forçando o músculo a buscar o oxigênio, a buscar do sangue aquilo que ele precisa para estar em condições de se movimentar. Então o alongamento é básico. E sobre exercício eu diria assim, o melhor de todos é a caminhada e a natação, né? Mas quem não tem tempo ou condições de fazer isso, caminhada é mais fácil, né? Então pratique algum exercício, faça o alongamento de manhã cedo antes de levantar na cama. Na cama mesmo você já pode fazer o alongamento, exercício simples, que o espreguiçar é um alongamento, né? Até os animais fazem isso, até os cachorrinhos fazem isso, os gatinhos, né? Então é instinto da natureza. Agora nós conscientemente, racionalmente precisamos dedicar tempo e aprender a alongar e a fazer algum exercício. E a recomendação mundial da Organização Mundial de Saúde, a recomendação, né,
é que se faça 30 minutos dia sim ou dia não. E eu dizia, por que não fazer 15 minutos todo dia? Ou pode dividir 10 minutos de manhã, 10 da tarde. Qualquer coisa que você fizer nesse sentido já vai te ajudar muito. Então aproveite, atividade física regular é preciso para evitar isso aí. Outro fator de risco muito grande é a hipertensão. E a hipertensão está ligada à alimentação. Por isso que a gente tem falado nesse ano todo aí sobre o cuidado que a gente precisa ter com a alimentação. Existem leis naturais que Deus deixou para nós nos alimentarmos. Eu estava fazendo uma palestra ontem à tarde e estava falando pro pessoal lá, diz, olha gente, eu fui comprar um carro novo uma vez, nunca mais, né? Só essa única vez. E aí me puseram numa salinha lá e foi meia hora dizendo, não pode isso, não pode aquilo, pode isso, pode aquilo, e depois veio com um manual de 200 páginas, tá aqui, agora você sabe tudo como funciona o carro, pode sair com o carro. Assim também somos nós temos um manual de garantia, né? Para nós não perdermos a garantia que é ficar doente, precisamos seguir esse manual. Agora, vai da decisão de cada um. Se eu colocar água no lugar de pôr óleo e óleo no lugar de pôr gasolina, o que vai acontecer com o meu carro? Vai fundir o motor. E a mesma coisa é o nosso corpo. Precisamos fazer escolhas acertadas. E para isso nós fomos capacitados pelo nosso Criador, pelo nosso Deus, com a capacidade de decidir, de escolher. E vamos escolher seguir as leis naturais que Ele deixou. Na alimentação, vamos evitar a hipertensão, vamos evitar a obesidade e vamos praticar o exercício e vamos diminuir o risco de todas as doenças. É isso que Deus quer de nós. Às vezes alguém chega assim, eu estou doente e é a vontade de Deus. Não, não é a vontade de Deus que ninguém fique doente. Tá? Não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente viva saudável para a honra e glória dEle. Né? E para vivermos alegres e felizes aqui nesse mundo, então. Os níveis de colesterol e de triglicéridos também precisam ser analisados nessa questão dos riscos da diabetes. Houve assim uma grande explosão dos medicamentos de cortisona, exatamente na curva ascendente aí do aumento da diabetes. Então, os medicamentos à base de cortisona precisam ser evitados ao máximo, só em ocasiões muito especiais, só com recomendação médica, só com receita médica e nunca automedicação. O risco na idade, né? A diabetes tipo 2, que é a diabetes do adulto, é após os 40 anos. Apesar que a gente está vendo gente aí de 30, de 25 já pegando a diabetes tipo 2. E a diabetes tipo 1 é a diabetes infantil. Então essa é mais ainda a questão da hereditariedade. E por último, eu queria dizer como fator de risco o estresse. A correria da vida moderna, o estresse, né, tem afetado emocionalmente as pessoas. E muitas das nossas doenças hoje, talvez de 80% até mais por cento, é de fundo emocional. Então, se você está agitado, estressado, fatigado, dá um freio aí, vai com calma, dedica mais tempo para as coisas de Deus, para orar, para ler a palavra e para cantar louvores a Deus, e com isso você vai diminuir um pouquinho o seu estresse, a sua tristeza, a sua fadiga, a sua correria. Nós não fomos feitos para essa agitação desse mundo, não. Tá? Se você olhar de 50, 60 anos atrás, se for para 200 anos atrás, 80% da população morava na roça. Tranquilo, calmo, sem estresse, sem trânsito, sem congestionamento, sem... Como é que é esse dia aí que a gente não pode andar com o carro? Sem rodízio. Rodízio do carro. Você está lá no meio da estrada e você lembra, e hoje é dia do rodízio, pronto, já vai adrenalina para o sangue. Né? Verdade. Então o excesso de adrenalina no sangue causado pela correria da vida moderna tem ocasionado também a maioria das doenças, inclusive a diabetes. Tá? Inclusive, você falando a questão de tempo, outro dia, né, eu estava com um amigo meu assim no carro,
E ele parou assim no farol, né? Sabe quando você para no farol, a primeira coisa que você faz é olhar pro lado, né? E aí eu olhei pro lado assim e vi uma moça que ela tava escovando os dentes dentro do carro. Ela tava lá com um copo de água escovando os dentes ali. Eu olhei e falei assim, nossa, eu nunca tinha visto isso antes. Pra você ver, a correria tá tão grande que o povo agora tá escovando o dente até dentro do carro. Que coisa, né? Eu já vi gente fazendo uma barba dentro do carro, né? Você vê. Que também é perigoso, né? Que também é perigoso, exatamente. Muito bem. Vamos falar um pouquinho agora dos sintomas da diabetes. Ok. Para aqueles que ainda não descobriram que tem, né? Porque as estatísticas estão apavorantes. E pelo menos um terço das pessoas que já têm uma pré-diabetes não sabem. É verdade. Não estão nem preocupadas, nem alertas para isso. E é para esses que nós estamos fazendo esse programa, dedicando esse programa. Né? Que ainda tem tempo de você tomar as decisões certas, seguir as leis naturais da vida, da saúde, da alimentação e assim escapar de todas essas doenças, inclusive da diabetes. Primeira sintoma que a pessoa pode perceber é um pouquinho do excesso da urina. Se você aumentou nos últimos meses a quantidade de urina, você então pode já ficar alerta e já tomar os cuidados. Isso vai te deixar mais desidratado, porque vai faltar água no corpo. No programa que a gente falou da água, nós falamos muito do racionamento da água, assim como a Sabesp, né? Ontem eu fui falar lá num lugar onde está faltando água. Na minha casa não falta água, estou do lado da Sabesp, né? Mas o pessoal lá que está longe, 10, 15, 20 quilômetros da Sabesp, não chega água lá. Por quê? Porque eles diminuíram a pressão para mandar menos água, para brecar o consumo. Então nas partes altas, nas partes mais longe não chega mesmo. Então fica sem água muitas horas do dia. Então isso mesmo o corpo faz com a gente. Racionamento. E quando a gente não toma os 2,5 litros de água por dia. Inclusive está aqui, o primeiro remédio para diabetes é a água pura alcalina. Né? A água pura alcalina é o remédio para diabetes. Porque vai regular, o nosso corpo é 70% em média de água. O cérebro 90%, o sangue 90%, tantos lugares é 90%. Né? Então nós precisamos muito da água pura alcalina. Não é suco não é refrigerante, não é qualquer líquido não, é água pura alcalina. Tá bom? O segundo, você vai ter um aumento de apetite. A diabetes vai te dar uma fraqueza. Por quê? Porque a insulina vai tirar a glicose do sangue e vai faltar. Se vai faltar, você tem fadiga. Então você aumenta a fome. O corpo diz, olha, você precisa comer mais, está faltando glicose no sangue. A desregulação, a diabetes é a desregulação dos hormônios, insulina e glucagon. Então uma hora tem glicose de mais, outra hora tem glicose de menos. E é isso que provoca então a fadiga, o cansaço e a fome. Então aumenta o apetite. Você vai ter a vista enfraquecida. A vista também tem uma circulação própria dela, a circulação ocular. E vai ser o primeiro a ser afetado é essa circulação ocular pela falta da glicose ali, que o olho precisa de ser alimentado, todas as células do olho também. Vai afetar a impotência, né? A pessoa vai ficar com impotência, vão aparecer problemas de pele, fungos nas unhas, então muito cuidado com esses detalhes. Tem coisas fáceis de você passar para evitar esses fungos nas unhas, no meio dos dedos, aquela frieira, essas coisas. Você faz uma mistura de vinagre com própolis e passa um pouquinho. 3 vezes que você passar já era. Acaba mesmo. Você vê o perigo do vinagre. O vinagre não pode ser usado internamente, só externamente. Né? Ele também vai ter o mesmo efeito. Onde ele encostar no estômago, em tudo onde ele for, ele vai necrosar as células. É terrível o efeito. O vinagre é o produto mais ácido que nós temos no mercado. Né? Então você pôs o vinagre na salada, e como é que você vai fazer o seu sangue ficar alcalino de novo? É aquele problema sério que é os últimos estudos científicos que mostram que
o sangue um pouquinho ácido é doença. Câncer, doenças degenerativas, então o sangue tem que estar alcalino. Isso a gente já falou bastante, né? Muito bem, o que mais aqui? E vai aparecer, com o tempo, vai aparecer ferida nos membros inferiores, feridas difíceis de cicatrizar. Também a diabetes ou a pré-diabetes vai provocar neuropatias, ou seja, vai afetar o nosso cérebro, que é a capital do nosso corpo, que é a parte mais importante do nosso corpo, é onde nós nos comunicamos com Deus e Deus se comunica conosco. Por isso o nosso cérebro não pode estar comprometido. E as terminações nervosas são seriamente comprometidas, no caso da pré-diabetes. E vai provocar então distúrbios cardíacos e renais, né? Então aí já a gente vê. Muito bem. Eu queria passar agora algumas recomendações para evitar, ou quem já tem, diminuir os efeitos da diabetes no corpo. Em primeiro lugar, fazer um programa diário de exercício físico, tá? Se você está com diabetes, já está, ou está na pré-diabetes, ou não quer ter, faça um programa de exercício físico diário. É receita médica. Então, se você for, qualquer doença que você tiver, vai ao médico, o médico passa uma receita, você compra o remédio, põe em cima da mesa e fica olhando para ele. Vai fazer efeito, Jorge? Não vai fazer. Então, esse aqui é a mesma coisa, né? Não adianta você saber que você precisa se movimentar, que precisa fazer a caminhada, que precisa fazer exercício. Você precisa fazer. Não adianta saber que precisa. Exatamente. Saber que precisa é ter a receita na mão. Agora, tomar o remédio é se exercitar. Então, se já tem, em primeiro lugar, exercício. Outra coisa, as últimas pesquisas científicas comprovaram que a causa básica da diabetes é a gordura saturada que interrompe, a gente falou um pouquinho isso no mês passado, né? Nas células tem as portinhas de entrada da glicose. E essa portinha, ela é avisada quando tem glicose no sangue, para abrir a portinha, para poder entrar dentro da célula a glicose. Então, a gordura saturada emperra essa porta. Então, não vai abrir, não vai dar o sinal, a campainha, vamos dizer, não vai tocar a campainha, e a glicose não vai entrar dentro do sangue para a célula, não vai entrar na célula, e não vai ser transformada em energia nas mitocôndrias, que é o órgão de dentro de cada uma das nossas 10 bilhões de células que transforma a glicose em energia. E isso é a diabetes, tá? Então, cuidado com a gordura saturada, evite frituras, batata frita, mandioca frita, todas as frituras, ainda mais se for aquele óleo velho, né? Aquele pastelzinho de feira. Cuidado com isso aí, que é isso que está levando a nossa população para a diabetes. Outra coisa, eu vou falar aqui, né, em relação ao fumo. Aqueles que fumam também têm um estreitamento das artérias, das veias, e isso vai comprometer a circulação. E comprometendo a circulação, principalmente dos vasos mais fininhos, dos vasos periféricos, é que vai provocar aquelas feridas que a gente falou na perna. Os fungos não vão ser combatidos pelo nosso sistema imunológico, então a gente vai ter que combater de uma maneira externa, tá? E o outro é controle da pressão arterial pela alimentação, evitar o excesso de sal. Nosso corpo tem um limite, 7 gramas de sal por dia, não mais do que isso, né? E o colesterol, o triglicérides, tudo ali que está relacionado à pressão arterial, que vai afetar os nossos vasos, tá? Porque os nossos vasos, eles são macios. Conforme o coração bate, eles abrem e fecham. Então, ele tem um movimento peristáltico, os nossos vasos. E a gordura saturada vai endurecer as paredes dos nossos vasos sanguíneos, que tem muitas camadas, 6, 7, 8 camadas, né? Então, ele endurece ali, e isso é a hipertensão. O coração bomba e o vaso não abre, então está com a pressão aumentada. Outra coisa,
o diagnóstico precoce é indispensável para essa doença. Muito mais fácil tratar no período do pré-diabético do que depois, para regredir a doença. Tá? Para regredir a doença tem que ser o mais cedo possível mudar esses hábitos que a gente está falando aqui. Passo a passo precisa mudar os hábitos. O tratamento é mudança de hábitos. Tá bom? A diabetes não pode ser confundida com doenças glandulares. Essa aí é a parte hormonal, tá, gente? É outra coisa, é outra doença, né? Então não podemos confundir isso aí, o hipertireoidismo, hipotireoidismo, não podemos confundir. Sim, ela está relacionada à obesidade, como a gente falou, aos distúrbios do metabolismo, então é isso aí que está mais relacionado do que o glandular, tá bom? Muito bem. Então a orientação é redução de peso, redução da pressão arterial, exercício físico, tá? Que mais que a gente falou aqui? Evitar a gordura saturada, as frituras, os salgadinhos, essas coisas, tá? E os medicamentos à base de cortisona, que também tem uma relação com a insulina e com o glucagon. Bom? Outro dia um colega meu falou assim, Jorge, basta não comer muito doce que eu não vou ter diabetes nunca. É isso mesmo, pastor? É exatamente isso? Isso aí que é o maior mito em relação à diabetes, é isso. O comer doce não provoca diabetes. Tá? O não comer doce é quase que obrigatório para quem tem a diabetes. Por quê? Porque dá o pico de glicose no sangue. O doce ele tem um metabolismo muito rápido e vai direto para o sangue, se transforma em glicose e vai para o sangue. E aí o corpo está desregulado, a insulina não está controlada, o pâncreas não está funcionando direito, pelos hábitos maus que a gente teve no passado. O que vai acontecer? Então aí vem a diabetes. Tá? Nunca é o doce. Não adianta dizer assim, não, vou tomar refrigerante diet para não ser diabético. Não, isso aí não existe. Eu até já falei aqui, né? Não tome refrigerante diet. Refrigerante diet é só para quem já tem diabetes. Que também não deve ser tomado por outros motivos, né? Por N motivos. Né? Tem que tomar água pura alcalina. Esse aí que é o segredo. Então, o açúcar não é o causador da diabetes, mas é um tratamento da diabetes não comer açúcar. Tá bom? Então, massas também que vão se transformar em glicose, muito macarrão, muito arroz branco, muita batata. Isso aí, nada disso o diabético pode fazer mais. Agora, o que ele deve fazer? Usar os alimentos integrais, porque os alimentos integrais eles vão mandando a glicose para o sangue devagarzinho. Né? Eles são digeridos, metabolizados mais lentamente, então não dá o pico da glicose no sangue. Então, para o pré-diabético e o diabético, fantástico os alimentos integrais, tanto que ele vai regular a sua insulina, o seu glucagon, e você vai deixar de ser diabético. É a primeira receita que a gente dá, depois da água, claro, né? Então a segunda receita seria alimentos integrais para a cura da diabetes. O pastor Enéas, então, ele estará continuando mais umas dicas aí, né? Para finalizar sua palestra a respeito sobre diabetes. Isso. Então você não precisa ter diabetes, você não precisa continuar tendo diabetes. Diabetes tem cura, sim, tá? Isso aqui é básico da gente deixar bem claro que fazendo essas orientações que a gente passou aqui, essas dicas, você vai evitar ou vai ser curado da diabetes. Então vamos falar um pouquinho da cura. Já falamos muita água, né? Na palestra ontem lá, estava muito gostoso ontem à tarde, e alguém teve uma participação lá, inclusive dizendo, né, que ele tinha uma doença, um amigo tinha uma doença muito grave, e foi ao médico, e o médico disse, olha, o seu remédio é água. Você vai tomar 3 litros de água por dia. E ele passou a tomar 5 litros de água por dia. Ele andava com a garrafinha amarrada assim no braço para não esquecer. Eu acho que eu vou fazer isso também. Então, tomava 5 litros, acabou todas as doenças, pele de bebê,
tudo funcionando, maravilha, saúde, olha aí, tá vendo? O segredo, água alcalina, tá bom? Segundo, exercício, né? E terceiro, alimentação. Vamos dar algumas dicas então para alimentação. Já falamos a primeira sobre alimentação, que é alimentos integrais. Arroz integral, macarrão integral, pão integral, o mais integral possível, porque a gente encontra aí para comprar pão que está com o nome de integral, mas ele tem 30% só de farinha integral. Né? Então, quanto mais integral, melhor. Né? E com menos recheio, melhor também, né? Cuidado com o recheio. Não adianta você comer um pão integral e passar uma margarina, uma manteiga, né, gente? Passa um patezinho natural de azeitona. De azeitona. Que é uma delícia. De berinjela, que é o meu predileto. Berinjela, muito gostoso. Lá na faculdade de nutrição eu levo lá para as festas o patê de beterraba com alho. Gente, eu levo 1 quilo, não volta nada. Só pra você ter uma ideia. É muito bom. Natural, né? Facinho de fazer. E você vai estar comendo um pão integral assim de qualidade, né? De qualidade. Muito bem. Então, cuidado com os carboidratos vazios, que são os brancos, né? Arroz branco, macarrão branco, o excesso de batata. A batata tem que ser cortada, deixada de molho de 6 a 8 horas para sair toda a acidez, aí ela fica alcalina, aí pode consumir à vontade, né? Corta a batata no meio crua, deixa de molho, depois cozinha do jeito que você quiser. É facinho. Muito bem. O que mais? Como fortalecer o pâncreas? Uma das frutas mais importantes para o pâncreas é a maçã. E a maçã é considerada a rainha das frutas pelos princípios ativos contidos nela. Tá? Nozes e castanhas fortalecem o nosso pâncreas também, vai evitar a diabetes. Comer nos horários certos. Nós temos que ser metódicos, temos que ser determinados. Tá? Horário de comer, não comer nos intervalos, esperar o tanto certo, entre uma refeição e outra. Não caia nessa de comer de 3 em 3 horas. Eu estou aqui com um monte de pesquisa científica, inclusive sobre diabéticos, que os diabéticos que comeram só 2 refeições por dia, uma refeição bem forte de manhã, uma refeição razoável ao meio-dia, e tiraram o jantar completamente, sararam da doença. Pesquisa científica. Tá? Não coma de 3 em 3 horas, não caia nessa. Essa é uma armadilha que está sendo falada aí, infelizmente, pelos meus colegas nutricionistas, né? Não é para comer de 3 em 3 horas, tá? É para comer de 5 em 5 horas, de 6 em 6 horas. E aí você vai ver que vai ser curado da diabetes. Outra coisa, a questão dos líquidos durante a refeição. Isso é um veneno, é um estrago para a nossa digestão. O estômago é emperrado, não trabalha direito. O suco gástrico não fazem efeito, são diluídos nesse refrigerante gelado, nessa água. Além disso, o nosso estômago tem 37 graus. Se você põe algo gelado lá de 3, 4 graus, imagine para ele aquecer tudo isso aí, o trabalho e o sangue e todo o corpo vai se empenhar nisso aí. Então vai dar congestão, vai dar um monte de problema aí por líquidos durante a alimentação. Se você não tomou na hora certa, que é aí sim, né? De 3 em 3 horas aí, de 20 em 20 minutos você toma água, né? E 20 minutos antes da refeição para. Agora, se não deu tempo, não tem problema. Então, erra por aí, né? Tome 5 minutos antes da refeição. Espera 5 minutos, começa a comer. Vai demorar para fazer o suco gástrico, vai afetar um pouquinho, mas é muito menos pior do que você estar comendo e bebendo, ou pior ainda, tomar coisa depois da refeição. Tem gente que termina de comer, vai aquele copão d'água. Gente, estragou toda a sua digestão, seu metabolismo vai ficar afetado, não vai fazer a digestão direito, você não vai absorver os nutrientes do seu alimento, e por isso muita gente fica com barriga, com culote, com tanta coisa, por excesso de líquido durante a refeição, e no caso da diabetes, mais ainda, tá, gente? O que mais que a gente pode fazer para tratar da diabetes? Isso aqui eu quero falar com vocês. Os chás mais importantes que podem ajudar na diabetes: pata de vaca, pau-tenente,
extrato de jambolão, tá? Água do tremoço e chá de vagem. O chá de vagem tem resultados assim, espetaculares para diabetes, viu? Tem muita gente sendo curada com o chá da vagem. Lava ela bem, pega uma vagem bem fresquinha, bem verdinha, pica, faz o chá da vagem. Você vai usar depois comer a vagem, tira a água dela, bebe como chá e depois você pode comer a vagem também. Então vamos repetindo: pata de vaca, pau-tenente, extrato de jambolão, a água do tremoço, que fica de molho ali o tremoço, pode ser fervido também, e o chá da vagem, tá bom? Esses aí são os melhores. Também o suco de almeirão, agora das verduras, né? Suco de almeirão, suco da chicória, suco do dente de leão, né? E repetindo, o suco da vagem, né? De preferência crua, você pode deixar de molho e vai fazer um efeito fantástico a vagem. Além disso, as castanhas, falamos já das nozes, das castanhas. Quais as frutas mais importantes que você pode usar bastante para te ajudar na diabetes? É o pêssego, a ameixa, o tamarindo, a maçã verde, aquela qualidade que a maçã tem a casquinha verde, né? E morango. Tá? O morango você tem que deixar de molho por causa do agrotóxico, né? Deixa de molho no carvão, carvão vegetal. Ele tira 90% ou mais até do agrotóxico. Pode comer sem problema nenhum. Nos intervalos, os chás e as águas. E na hora da refeição, faça aí um período aí de 10 a 15 dias só disso aí que você vai ter assim, um resultado fantástico. O seu pâncreas vai voltar a funcionar, a insulina, o glucagon vai ser reequilibrado de novo e assim você vai ter uma saúde fantástica. O pão integral, você pode comer ele sequinho, né? Não precisa torrar, né? Deixa ele sequinho, ele é muito bom, vai ativar todos os hormônios aí, insulina e glucagon. Muita salada crua, tá? Alimentos integrais, frutas ácidas. E ao deitar, não se esqueça, de manhã e ao deitar, o suco da vagem crua. Bom? Sobre os tratamentos naturais, banho de tronco, 20 minutos de banho de tronco, é ótimo, é só sentar numa bacia, né? Aquele banho de tronco tradicional. Pode pôr algum chá ali também no meio, nessa água da bacia, para sentar 20 minutos por dia. Tá? Banho vital é aquele que você esfrega as regiões vitais em volta dos órgãos genitais, né? Então, de 10 a 15 minutos, você pode esfregar com um pano frio, gelado, né? O que aguentar. Então, aí. E o cataplasma de barro na região do pâncreas. Tá bom? E usar também uma vez por dia, ou seja, você pode até dormir com o cataplasma. Né? Então, essas seriam as recomendações de tratamentos naturais que a gente passaria.